A gente vive num mundo hoje de excesso de informação daqui e dali. Então, o que eu observo que muitos deles não sabem, né? Eles não sabem, por exemplo, que se a empresa não está cumprindo ali com as obrigações trabalhistas dela, ele tem o direito de demitir o patrão dele, né? Sem entrar no mérito da discussão, né? Qual que é a terminologia certa? É demissão, é dispensa, etc. Na cabeça do trabalhador, né? É isso que eu tenho o direito de mandar o meu patrão embora. E aí, ele precisa enxergar que isso é um direito dele no sentido de se desvincular daquele contrato de trabalho, garantindo tudo que ele tem de direito, como se a empresa estivesse mandando ele embora, e se recolocar no mercado para trabalhar novamente para uma outra empresa e para conseguir um outro local de trabalho onde os direitos serão respeitados. E aí, esse direito, por exemplo, de mandar embora o patrão, ele envolve analisar, por exemplo, se a empresa está recolhendo o FGTS certinho, que é uma obrigação que a lei impõe, e muitas empresas não fazem isso. Então, se a empresa está com o FGTS atrasado, se a empresa está ali com competência sem recolher ou nunca recolheu, esse trabalhador, por exemplo, ele já não precisa permanecer naquela empresa. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Excelência Cast, segurança que gera valor. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre o direito trabalhista, né? Um tema importante. E nós vamos tratar aí na visão do direito trabalhista do lado do trabalhador, né? Futuramente a gente vai fazer um direito trabalhista voltado para o lado das empresas, e aí a gente trouxe um convidado especialista nessa área. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Ponto X Veículos, pensou em comprar um veículo novo, seminovo, Ponto X Veículos na cidade de Vespasiano. Você que está procurando uma casa, um apartamento, casa em condomínio em Vespasiano, City Imóveis, procura lá meu amigo Fabinho, Rodrigo Issa, que eles vão apresentar para vocês os melhores casos, os melhores lotes, os melhores apartamentos, ok? Vamos lá, Thiago, seja muito bem-vindo ao Excelência Cast, tá bom? Pode se apresentar, fica à vontade. Muito obrigado, Thiago, meu xará. Olá, pessoal, você que está aí nos assistindo. Eu sou Thiago Costa, advogado trabalhista, especializado na área. Eu atuo desde entre estágio e advocacia mesmo, estou indo para quase 15 anos aí, vou completar 15 anos já. Advoguei durante muito tempo defendendo as empresas, né? Até 2017, 18 mais ou menos, era o carro-chefe de atuação, porque eu trabalhava para um outro escritório, né? Eu era parceiro de um outro escritório, e de 2018 para frente eu decidi abrir meu escritório, né, e começar a desenvolver efetivamente a minha carteira de clientes, e enxerguei ali, né, nessa movimentação profissional, uma lacuna muito grande que muitos advogados de trabalhadores, né, não tinham, que é a visão de quem já advogou para o outro lado, né? Sim. E com essa oportunidade de mercado, a gente começou a construir o escritório, está aí desde 2018, hoje a gente atua no Brasil inteiro, né? O meu escritório atua na área do direito do trabalho, na área do direito desportivo, que é uma especialidade dentro do direito do trabalho, né? E com essa advocacia voltada para a defesa do direito dos trabalhadores. Entendi, muito bom. É que você falou que advoga aí para todo o Brasil, né? Qual que é o tipo de processo trabalhista mais comum no Brasil hoje? Historicamente, a gente tem alguns assuntos que são tratados recorrentemente na Justiça do Trabalho, né? E aí isso não só a gente verifica como escritório que advoga preponderantemente para trabalhador, mas a gente observa também nos estudos que a própria Justiça do Trabalho libera para o público em geral, né? Anualmente a Justiça faz um apanhado dos maiores processos mais recorrentes, os assuntos mais recorrentes, quanto de condenação aconteceu, etc. E o que a gente observa dos temas mais constantes, verba rescisória, né? O funcionário foi mandado embora e não recebeu, ou recebeu a menor, ou recebeu fora do prazo, né? O famoso acerto trabalhista que eles falam. A gente vê muita discussão de hora extra, né? E aí a hora extra ela vai ser aquela que
foi incorretamente compensada, foi para um banco de hora e não foi calculada do jeito certo, ou foi trabalhada sem o registro no ponto, então a empresa, por algum motivo, impedia que o trabalhador registrasse o ponto das horas extras. Atualmente, a gente vê também bastante discussão acerca de hora extra de cargos de confiança, né? Falsos cargos de confiança. A empresa enquadra o trabalhador ali como se fosse um trabalhador de cargo de confiança, mas na prática ele não tem os poderes, né, que o faria efetivamente não ter o controle de jornada. Assédio moral também é algo recorrente, danos morais, indenizações por danos morais em virtude de ambiente de trabalho. Acidente de trabalho também é muito corriqueiro. E o que a gente chama também de rescisão indireta, né, que é como se o trabalhador estivesse dando uma justa causa na empresa, porque a empresa não está cumprindo com os direitos que aquele trabalhador tem. Não está recolhendo o FGTS do jeito certo, está colocando esse funcionário, né, nessas situações de assédio moral, de acúmulo de função. Esses são os temas assim, que a gente verifica com mais recorrência, né? Entendi. O que caracteriza um cargo de confiança? O cargo de confiança, ele necessariamente vai demandar que aquele trabalhador ocupe dentro da empresa uma função onde, do ponto de vista prático, ele acaba se confundindo ali com a própria empresa, né? A gente usa uma expressão no direito do trabalho, que é o longa manus do empregador, né? Como se fosse a extensão da mão do empregador, mas na prática significa que aquele colaborador ele tem poderes diferentes, né? A gente verifica, por exemplo, nos cargos de gestão, engenheiros, arquitetos que são coordenadores, esses cargos onde a pessoa tem, dentro da hierarquia da empresa, né, subordinados, ela tem certo poder decisório, do qual ela não precisa de um aval de alguém, né, ela não precisa de um superior, então ela pode advertir, ela pode suspender aqueles colaboradores, né, que estão subordinados a ela. Ela tem um diferencial remuneratório, né? A pessoa tem um salário diferente dos demais pares, tem ali, talvez, um acréscimo um adicional de função de confiança, mas o X da questão é exatamente esse ponto. Esse trabalhador, por conta da função que ele desenvolve ali dentro da empresa, ele acaba se confundindo como o próprio dono da empresa. É óbvio que eu não estou falando que eu vou olhar para esse engenheiro, para esse coordenador e vou falar, pô, esse aqui é o dono da empresa, é o CEO da empresa. Não, né? Sabe-se que ele tem o grau hierárquico para cima, mas ele está muito mais perto do topo da pirâmide do que o pessoal que está aqui embaixo, né? Uhum. No ponto de vista prático, a gente enxerga esse cargo de confiança configurado efetivamente assim, por esse lado. E nesse caso, isso tem que ter um contrato específico? A CLT determina, né, que a função de confiança tem que estar lá assinada, né, tem que ter o adicional o adicional de cargos de confiança tem que estar lá. Então, para trazer segurança para a empresa, né, isso é muito importante estar consignado no contrato de trabalho do trabalhador e lá no contra-cheque vir, né, o adicional de cargos de confiança. É óbvio que na prática, numa discussão judicial, o que vai comprovar efetivamente o exercício desse cargo de confiança é outros tipos de documentos ali do dia a dia que vão demonstrar que aquele trabalhador tinha esse poder, né? Por exemplo, é quem assinava as férias, é quem assinava a suspensão, as advertências, né? Quem passava ali para o RH, olha, fulano de tal fez isso, formaliza a advertência, eu estou suspendendo, a solicitação de dispensa, esse cara não presta mais para minha equipe, pode mandar embora. Então, documentar esse exercício desse poder é essencial para se demonstrar efetivamente ali numa discussão judicial. Você falou que tem que ter uma porcentagem de separação. Essa porcentagem ela é uma porcentagem fixa ou não? Tem que ter só uma diferença e cada empresa decide a sua porcentagem. O que acontece? Do ponto de vista das discussões judiciais, quando a gente traz isso para um processo trabalhista, a CLT ela fala num percentual específico, mas não necessariamente eu preciso seguir aquele percentual, desde que aquele trabalhador efetivamente tenha essa autonomia, né? O poder que ele exerce dentro do posto que ele ocupa na empresa, ele é tão substancial
quanto pura e simplesmente o acréscimo salarial. Porque aí a gente entra exatamente nesse ponto que traz essas discussões judiciais, os processos envolvendo cargos de confiança, porque formalmente a empresa pode chegar lá e vou contratar o Thiago, vou colocar ele lá como coordenador de segurança do trabalho. Aí pega o salário base da categoria, te paga o salário e coloca lá um adicional de acúmulo de função de 40%. Você tem efetivamente esse diferencial remuneratório. Então, formalmente, você estaria ocupando uma função de confiança. Só que se na prática você não tem nenhum desses poderes, o que a empresa faz é simplesmente tentar burlar a lei, falando que no papel você é um cargo de confiança. Aí ela faz isso para você trabalhar 10, 12, 15 horas por dia sem receber hora extra. Judicialmente, o que a gente faz nesse ponto? Traz essa discussão para o processo e comprova que aquilo ali era simplesmente formal. Na prática, você não tinha esse poder. Então, é importante ter essa questão formalizada e ter essa documentação e ter esse diferencial remuneratório, mas o exercício na prática dos poderes é o que vai efetivamente definir o êxito ou não numa discussão judicial. Entendi. Nós tivemos uma reforma trabalhista. E o que, assim, de significativo você entende que a reforma trabalhista trouxe de vantagem para os trabalhadores? Essa pergunta é capciosa, né? Porque advogado de trabalhador falar que a reforma trouxe algum benefício é até sacanagem. Mas pode dar sua opinião, tá? Assim, eu acho que toda reforma legislativa, ela traz por trás daquela alteração legal viés político, né? E obviamente que historicamente no nosso país a gente tem uma discussão muito clara entre direita e esquerda. Isso é politizado e polarizado muito mais hoje. Então, sem defender bandeira, tá? Eu acho que a questão aqui da reforma trabalhista, ela trouxe do ponto de vista prático muito pouco benefício para o trabalhador. Houve sim um interesse por trás da reforma em se fortalecer, por exemplo, os sindicatos, a atuação sindical por trás da defesa daqueles trabalhadores. E aí, tanto o sindicato da empresa, defendendo o interesse da empresa, quanto o sindicato dos trabalhadores. Então, se deu muito mais força, por exemplo, ao que é negociado em relação ao que é legislado. Se não é direito indisponível, se não é, por exemplo, salário mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno, se não é cláusula que está lá na Constituição, pode-se discutir e flexibilizar, né? O intuito por trás desse fortalecimento através de acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, foi muito bonito, né? Só que, socialmente e historicamente, o que eu vejo é que nós, como país e como estrutura econômica, não temos força para que isso venha efetivamente a trazer benefício para o trabalhador. Porque na ponta lá dos atores principais, dos sindicatos, que é quem deveria efetivamente negociar e flexibilizar, a gente vê mais a questão do interesse pessoal, né? O sindicato, principalmente o do trabalhador, vinha de um histórico aí de queda de arrecadação, com a questão da cobrança compulsória, da assistência sindical, etc, etc, etc. Então, esses atores ganham protagonismo, mas numa atuação que, no meu ponto de vista, e aí eu estou falando de mais de 14 anos, né? Especificamente mexendo só com isso, eu não faço outra área do direito, ela vem mais para fortalecer o interesse pessoal deles do que propriamente do trabalhador, né? E aí a gente se depara com muita norma coletiva que flexibiliza demais, que tira o pouco que esse trabalhador tinha, né? E muitos trabalhadores, na verdade a grande maioria, não sabe a autonomia que tem, não sabe do direito que tem, e aí quem deveria estar efetivamente trabalhando em prol deles, está trabalhando em prol do teu benefício pessoal, né? E aí é óbvio que essa discussão é muito mais ampla, ela envolve camadas e mais camadas, né? Eu entendo também o lado do empresário, de que é difícil se empreender no país como o nosso, com tantas regras fiscais, tributárias, trabalhistas e etc. Mas eu acho que o sistema ele foi se desenvolvendo num constante abre um buraco para tapar outro buraco, né? E aí a reforma não trouxe nada assim substancial, na verdade ela mais tirou do que efetivamente garantiu.
A gente tem algumas figuras ali, como, por exemplo, do trabalhador hipersuficiente, que tem uma certa autonomia para flexibilizar, mas, historicamente, quem tem efetivamente o poder ali de bater o martelo, né, na relação de emprego é efetivamente o dono da empresa. Como que eu vou falar que o engenheiro, pelo fato dele ser um cara com curso superior, dele estar ali numa vaga de mercado onde ele tem um salário fora da curva, que ele tem poder para negociar especificamente, né, com aquela empresa? São poucas as pessoas que profissionalmente ocupam esse espaço e que de fato têm o poder de barganha para falar, não, o meu passe não vale isso, meu passe vale aquilo, né? Então, eu particularmente tenho essa opinião sobre a reforma. Duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, depois eles corrigiram, que na reforma, que foi a questão de a mulher, quando ela estivesse grávida, ela poder trabalhar no ambiente insalubre, né? Para mim era uma aberração que estava lá. Então, tanto que nos clientes que eu atendo, eles me ligavam e falaram, cara, vai continuar não colocando em ambiente insalubre. Você gostaria de estar no ambiente grávida? Então, era o questionamento. E como a gente dá esse tipo de consultoria, então, eles ligavam e respeitavam isso, principalmente posto de gasolina, as coisas que o pessoal tava me perguntaram bastante, a gente atende alguns aí. E as outras coisas que eu percebi na reforma é que não foi benefício nem para um lado nem para o outro, foi a legalização da ilegalidade. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, exemplo, olha, a gente sabe, né, na prática, uma coisa é a teoria, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é a prática. Então, o trabalhador negociava férias, negociava um acerto, alguma coisa, e aí a reforma trabalhista, ela deu essa legalização para isso, né, e aí cai muito no que você falou, de na hora do acerto, acho que é 10, 20, 40% lá, ficou meio assim, tá, mas quem que vai ter força para negociar isso aí, né? Exatamente. Então, traduzindo no português mais claro que você falou, no final das contas, quem vai bater martelo é a empresa. Sim. Apesar de eu ser empresário, eu defendo do meu lado também, mas empresa nenhuma vai andar sem um trabalhador, então tem que ser uma coisa justa para os dois lados. É que a gente falou nessa questão do trabalhador mesmo, o que ele entende, o que ele não entende. O que você vê, assim, que o trabalhador, um direito que os trabalhadores têm no ambiente de trabalho, que eles mais desconhecem? Então, Thiago, quando a gente fala de um contrato de trabalho, né, na área trabalhista, assim, a relação contratual ela é um pouco diferente de uma relação contratual civil, né? Quando eu contrato a tua empresa, por exemplo, para prestar um serviço para minha empresa, etc., eu tenho um serviço pontual. Eu quero que você desenvolva a relação de documentos e os procedimentos de segurança do trabalho, de trabalho à altura. Então, o objeto desse contrato ele é muito claro, né? É um serviço direcionado e tudo que decorre daquele serviço. No contrato de trabalho, a gente tem uma multiplicidade de direitos acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, o contrato ele é um contrato amplo e dentro dele a gente tem vários direitos ali disciplinados. Não pode trabalhar o máximo que se pode trabalhar é 8 horas diárias, 44 semanais. Tem que respeitar o repouso semanal. Tarará, tarará, tarará. Então, a gente pega no contratão e soca um monte de direito lá dentro. Isso, naturalmente, traz para o trabalhador um desconhecimento, porque você imagina, eu como advogado, fico 5 anos na faculdade para começar a aprender especificamente uma área pontual do direito. Você imagina para o trabalhador, que é uma pessoa que não tem esse contato, não tem essa educação, como que ele vai chegar lá, ele vai saber que o direito que ele tem é só de assinar a carteira, de trabalhar e de férias. E o dinheiro dele cai lá. E o dinheiro dele cai todo mês. Na cabeça dele. O quinto dia útil todo mundo sabe. Exato. E que ele, dependendo de tanto que ele trabalha, ele vai ter ali que receber a hora extra. Isso. Então, essa multiplicidade de direitos tratados dentro de um contrato de trabalho torna essa compreensão muito difícil mesmo. Isso é natural, né? Só que existem algumas coisas que são básicas e que o trabalhador ele confunde, às vezes por falta de acesso à informação, às vezes por excesso. A gente vive num mundo hoje de excesso de informação daqui e dali. Então, o que eu observo que muitos deles não sabem, né? Eles não sabem, por exemplo, que se a empresa não está cumprindo ali com as obrigações trabalhistas dela, ele tem o direito de demitir o patrão dele, né?
sem entrar no mérito da discussão, né? Qual que é a terminologia certa? É demissão, é dispensa, etc. Na cabeça do trabalhador, né? É isso que eu tenho o direito de mandar o meu patrão embora. E aí, ele precisa enxergar que isso é um direito dele no sentido de se desvincular daquele contrato de trabalho, garantindo tudo que ele tem de direito, como se a empresa estivesse mandando ele embora, e se recolocar no mercado para trabalhar novamente para uma outra empresa e para conseguir um outro local de trabalho onde os direitos serão respeitados. E aí, esse direito, por exemplo, de mandar embora o patrão, ele envolve analisar, por exemplo, se a empresa está recolhendo o FGTS certinho, que é uma obrigação que a lei impõe, e muitas empresas não fazem isso. Então, se a empresa está com o FGTS atrasado, se a empresa está ali com competência sem recolher ou nunca recolheu, esse trabalhador, por exemplo, ele já não precisa permanecer naquela empresa. Ele tem o direito de sair dali e procurar outro lugar onde ele vai estar feliz. Além disso, quando são direitos envolvendo grávidas, né? Existe uma falsa ideia. Eu estou grávida e a empresa ela tem que me mandar embora, como se gravidez fosse um problema. Não, não é esse o ponto, né? A gravidez, ela garante à trabalhadora uma proteção contra a dispensa. A empresa não pode mandar embora, exceto se a empresa quiser pagar a garantia da estabilidade. Então, isso pode acontecer também. Pode ser mandado embora? Pode, desde que receba o período de estabilidade, que envolve todo o período da gravidez até 5 meses após o nascimento da criança. Então, a empresa descobriu que a trabalhadora está grávida hoje, e aí ela está com 2 meses de gravidez, quer mandar embora? Não quer permanecer com a funcionária? Pode mandar embora, desde que mande embora e pague indenizado todos esses salários desse período aí, né? Estabilidade da gestante, mesmo se ela pede demissão. Eu estou grávida, não estou mais aguentando o trabalho, a relação não está legal, pedi demissão. O que as trabalhadoras não sabem? Se elas pedem demissão e a empresa manda embora, paga ali a demissão, né, os direitos da demissão, ela tem direito de receber a estabilidade desde que a empresa não tenha levado essa demissão para homologação sindical. Então, a gestante só pode pedir demissão se o pedido de demissão dela for homologado no sindicato. Se não for, pediu demissão, mandou embora, tem direito de receber judicialmente. Exatamente, o período da estabilidade. Essas situações, esses direitos trabalhistas assim, né, que a gente mencionou aqui, são os que a gente percebe assim como a maior parte dos trabalhadores não compreendem da maneira correta, né? Outras questões também envolvendo doença adquirida no trabalho, principalmente você que é especialista em ergonomia, sabe, as pessoas confundem muito, eu desenvolvi uma dor nas costas por conta da empresa. Não é bem assim. Né? É preciso se fazer uma análise, saber se efetivamente existia risco ergonômico, né, na função que você fazia, se efetivamente aquele trabalho causou algum excesso, algum agravamento, né? Então, nesse aspecto, os trabalhadores não dominam. E aí eles recorrem ao nosso famoso Google para tentar entender e se confundem mais ainda, né? Esse é um grande ponto que às vezes a gente observa de ações judiciais, ações trabalhistas, que a gente fala que são ações temerárias, né? Infelizmente, alguns advogados não têm essa cautela de se estudar efetivamente o histórico, analisar a questão do risco do processo e simplesmente só escuta o que o trabalhador fala e entra com o processo. E aí cria-se essa sucessão, essa bola de neve de eu acho que eu tenho esse direito, eu acho que a coisa é assim, quando na verdade não é. Sim. Até uma opinião minha sobre a questão da gravidez, é que eu falo que eu já vivi algumas experiências e falo, gravidez não é uma doença. Né? Você está colocando uma vida ao mundo. Então, assim, eu já vivi essa experiência tanto lá na Excelência como em outras empresas de a pessoa ficar grávida e parece que estava doente. Não é. É a primeira. A segunda coisa que eu vejo que é muito corriqueiro, e eu conheço empresas que eram pequenas e hoje são gigantes, mas continuam com a mesma ideia, e empresas pequenas, que é muito complicado hoje para uma empresa pequena, a mulher engravida, e tem todo direito, não sou contra nada disso, e aí quando ela sai de licença, a empresa tem que colocar outro.
Sim. E aí, normalmente, quando ela volta, ela é dispensada. Aí a pessoa fala assim, mas o fulano foi dispensado. Eu nunca tive que fazer isso na excelência, mas já vi isso acontecendo em clientes, e aí eu fui conversar com os donos, né? Acaba que a segurança hoje ela é mais humanizada, então a gente tenta entender algumas coisas. Aí, aquela pessoa que entrou, ela conseguiu fazer o serviço. E aí você fica com 2 pessoas para uma função que não tem necessidade. Aí a empresa acaba demitindo a pessoa que estava grávida. Fica muito assim, mas é porque ela estava grávida e foi mandada embora. Não, é uma necessidade daquela situação. Assim, humanamente fica estranho de entender, mas numa visão empresarial, financeira, ela é compreensível. Sim. Entendeu? Então acaba que a gente... Que não tem nada a ver com direito ou não direito. É uma questão mais social. Social, isso, é de avaliar. Então é uma coisa que eu vejo... Já me perguntaram, mas depois que eu voltei, eu fui mandado embora. Tá, mas você recebeu todos os seus direitos? Tava tudo certo? Tá, então... É um direito da empresa, É um direito né? da empresa, Dispensar. É uma coisa que eu falo isso com as pessoas. Olha, o mesmo direito que a empresa tem de te dispensar, você tem de sair. Sim. É o mesmo direito. Sim. Que até entra, né? As pessoas... mas como não? Você tem o mesmo direito. Às vezes você vai fazer um acordo, né? Que hoje você consegue fazer um acordo, ou às vezes não, você simplesmente chegar e falar, olha, eu quero sair. Sim. É um direito que as pessoas têm também. E é uma percepção errada também, né? Que você trouxe aí, que os trabalhadores têm essa ideia. E, mais uma vez, lembrando, eu sou advogado que advoga preponderantemente para o trabalhador. Eles têm essa falsa ideia de que não, a empresa tem que me mandar embora. Não é assim. Não é assim. Né? Ninguém é obrigado a permanecer nesse contrato de trabalho. A empresa não é obrigada a te manter e você não é obrigado a ficar lá se você não está satisfeito. Isso. A empresa, se ela não quer te mandar embora, para ela faz sentido te manter ali, ela vai manter. Você não está feliz e a empresa não está cometendo nenhuma ilegalidade, aí você tem o direito de se demitir. É uma coisa que eu vejo muito acontecendo, as pessoas me falam e eu fico pensando, né? Tô do outro lado, cara, mas não tem lógica. Fala assim, eu não vou pedir demissão porque eu vou perder meus direitos. Tá, mas que direitos que você vai perder? Na demissão você vai receber todos os direitos da demissão. Fala assim, você não vai receber os 40% da FGTS, o seguro-desemprego, mas esse não é um direito seu. Esse é um direito só se a empresa te mandar embora. Isso, não é um direito. Fala, seu 13º você vai receber proporcional. As suas férias você vai receber tudo. Então, o aviso lá, você não vai ter descontado. Ou vai ser indenizado ou vai ser cumprido. Falei assim, então eu não entendo. Não entendo qual direito que você está perdendo. Qual direito, eu sempre... E assim, até o FGTS, você não vai sacar, mas ele é seu. Tá lá, você pode comprar um imóvel com ele, quando aposentar, tem outros fatores aí que vai. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando e às vezes eu falo com a pessoa, mas você não está perdendo nenhum direito. Não, na verdade, eu nunca vivi isso na excelência, mas você vai num cliente ou você dá um treinamento, depois a pessoa te liga te perguntando, eu falei, mas que direito? Eles acham ruim. Na cabeça do trabalhador, o direito dele o meu direito é a empresa me mandar embora. Isso, Não é isso. E não é isso. Não é isso, exatamente. É isso mesmo. Thiago, quando que um trabalhador deve procurar um advogado trabalhista? Eu acho, não só defendendo, né? Porque eu sou advogado trabalhista, mas eu acho que... Você pode defender, não tem problema. Eu acho que não só o advogado trabalhista, né? Eu brinco que quando você está com uma dor de dente, você não vai no Google lá e essa dor de dente não passa e você começa a comprar um monte de coisa na farmácia e se automedicar. Não é assim. No direito é a mesma coisa, e aí em qualquer área, né? Se você tem uma empresa e você vai fazer o contrato dos teus funcionários, você não vai procurar o contador. O profissional que estudou, né, igual no meu caso, eu estou há quase 15 anos respirando isso todo dia. Não é o contador que vai saber te dar segurança. Não é. Não é o chat GPT que vai redigir para você um contrato. Tá? Então, o trabalhador ele sempre deve estar próximo do teu advogado de confiança, do seu advogado trabalhista de confiança. Isso é outro ponto também, né? A gente vive numa era, principalmente na advocacia, onde a gente tem muito generalista. O advogado faz ação de busca e apreensão, e aí ele também faz aposentadoria, ele também faz direito do trabalho, ele também faz contrato, e quem faz muito não faz nada. É o pato, né? Exatamente. Não anda direito, não nada direito, não voa direito. Exatamente. Então, é importante sempre estar próximo do advogado de confiança. Na área trabalhista, é natural que para o trabalhador, o advogado, nesse aspecto inicial, né, na parte consultiva, ele oriente o trabalhador sem receber por isso, né? Doutor, estou passando por isso aqui, aconteceu isso e isso na empresa. Qual orientação você me dá?
o advogado naturalmente dá essa orientação, né? Criando-se ali o vínculo e a expectativa de que, se esse trabalhador efetivamente quiser prosseguir para judicializar aquela situação, ele tem ali um advogado de confiança que vai defender os direitos dele em todas as instâncias, né? Então, é importante estar o tempo inteiro acompanhado do teu advogado de confiança, né, da área. Seja na hora que o problema aconteceu, né, porque o contrato de trabalho ele é sucessivo, então todo dia algo pode acontecer. Então, aconteceu, sofreu um acidente de trabalho, a empresa está me dando suporte, mas já pega o telefone e chama o advogado, né? Lá no escritório a gente teve um caso que foi exatamente nessa linha. Um trabalhador que sofreu um acidente ele trabalhava numa grande empresa aqui de Minas, mas é uma multinacional, e esse trabalhador foi prensado entre duas carretas, né? A carretinha e o veículo que puxava essa carretinha. Ele estava aqui fazendo a conferência, o motorista não viu, não tinha sinal sonoro nem nada na carreta, simplesmente ele foi prensado. E aí ele ficou tetraplégico, cego, enfim. Só que a empresa efetivamente prestou os socorros para ele, garantiu para ele um home care, suspendeu o contrato de trabalho dele, fez o mínimo, que é garantir os direitos dele diante daquela situação. Porém, aquela situação em si, ela gera outros direitos que não estão previstos, que não vão ser garantidos. A empresa não vai chegar para esse cara e vai falar, eu vou te pagar uma pensão aqui, mensal, de tantos R$1.000, compatível com o teu salário até você fazer 75 anos. A empresa não vai fazer isso. Ela vai garantir que você se aposente por invalidez, ela vai garantir, a gente espera, a manutenção do plano de saúde, e ela vai garantir efetivamente os gastos com os médicos que você porventura precisar. Agora, os outros direitos que decorrem desse acidente de trabalho, por exemplo, você vai precisar de um advogado, você vai precisar entrar na justiça para garantir, né? E aí, foi o caso desse trabalhador. Ele estava sendo ali ainda acompanhado pela empresa, ele já entrou em contato com a gente, aí a gente já começou a orientar. Olha, faça isso, junte prova disso, junte prova daquilo. E aí a gente foi preparando o processo e acho que depois de 6 a 8 meses que ele já tinha saído ali do estado crítico de saúde, que ele já estava em casa, a gente entrou com o processo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso aí, até interessante isso que você falou. Um exemplo, o trabalhador ele acidentou na empresa, amputou os dedos, um exemplo, numa prensa, algo desse tipo. A empresa, ela pode ir para a justiça com esse trabalhador para regularizar esses direitos? Pode. Existe a figura da homologação de acordo extrajudicial, que é uma figura que foi inserida, né, pós-reforma. O que geralmente acontece nesses casos? A empresa se antecipa. Isso. Procura o trabalhador, procura a família, mas esse trabalhador é sempre importante estar acompanhado do teu advogado. E aí se negocia extrajudicialmente, né? Os advogados representando as partes, eles negociam ali, beleza, ele sofreu, e aí ele tem direito a uma pensão por conta da redução da capacidade de trabalho dele. Mas ao invés dele receber 100%, se ele entrar na justiça e vai receber 100%, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo aqui para pagar 50%, a gente paga à vista. Essa negociação é feita e desde que isso tudo seja definido e as partes cheguem num senso comum, entra-se com esse processo, o juiz trabalhista homologa e aí a empresa encerra o contrato de trabalho, encerra aquilo ali. Encerra eu não vou dizer que é um problema, mas encerra esse passivo que foi criado. Sim. Né? Então a empresa ela tem esse direito e é algo que a gente não vê corriqueiramente acontecendo, né? Isso, inclusive, às vezes seria até melhor do que, por exemplo, esperar que o processo desague, porque vai acontecer. Vai acontecer. Você não... um trabalhador como, por exemplo, esse lá do escritório, que ficou inválido, né? Ele tem consciência, ele fala, ele escuta, mas ele é uma pessoa que vai depender de alguém pro resto da vida dele. Entendi. Esse trabalhador, ele vai desaguar na justiça. Sim. Não tem como fugir disso aí. Então, o ideal é esperar ou resolver antes. O que é melhor? O ideal é resolver antes, porque aí você pega um processo que
deu mais de 3 milhões de indenização, que se, dependendo se a empresa tivesse movimentado antes, fecharia ali em 700, 800 mil, 1 milhão, sem dar preço, né, à vida das pessoas, mas você tem mais margem negocial do que quando a gente fala que o processo efetivamente vai pro pau, entendeu? Sim. Isso aí, pessoal, é importante. Eu estava ministrando um treinamento de CIPA e tinha um diretor da empresa que quis participar e um trabalhador onde ele sofreu um acidente. E ele voltou para o trabalho. E aí foi uma pergunta levantada no treinamento. Eu falei, olha, eu não sou advogado trabalhista, mas na minha visão eu anteciparia como empresário. Falei, nem como engenheiro de segurança, como empresário. Olha, aí o diretor ele não tinha essa noção que ele poderia ir para a justiça e falei, não, vai. Ele é um bom trabalhador e tal. Eles queriam continuar com ele na empresa e só iam recolocar ele na função e tudo. Tanto que ele participou do treinamento também. Falei, vai para a justiça e tudo. E aí, depois até ele me falou que tava no processo. Então eu falei assim, agora um advogado trabalhista está falando que, sim, isso que pode fazer. E eu sempre falo isso, olha. Como eu sou engenheiro de segurança, eu tenho o domínio de algumas coisas da segurança. Mas, olha, partiu pro dito, vai no advogado trabalhista. Sim. Eu conheço de insalubridade e periculosidade. Ora, isso não é comigo, nada é contrário de trabalho, nada que isso é comigo, é só insalubridade e periculosidade. Sim, sim. Você poderia me falar um pouquinho, você falou algo de aposentadoria aí, tá até um pouco fora do nosso script, mas é importante que muitas pessoas, eu falo isso com as pessoas, mas as pessoas não entendem. A diferença de aposentadoria e LOAS? Cara, a LOAS é um benefício diferente, né? Porque lá no INSS, apesar de não ser a minha área, a gente tem um certo contato com as questões previdenciárias. Então, a aposentadoria, ela é um tipo de benefício que o INSS fornece. Você trabalha, todo mês é recolhido um valor para o INSS, a empresa bota um dinheiro do bolso dela e, ao mesmo tempo, decota um valor ali do teu contra-cheque, então você contribui também. E aí, quando você preenche aqueles requisitos de tempo, não sei o quê, contribuição, etc., você fala para o INSS, pronto, agora eu quero aposentar, então me paga esse benefício. A LOAS é diferente, ela é um benefício que decorre de outras situações, né? Não vou saber te falar especificamente quais são essas situações, mas ela é um benefício direcionado especificamente que não se confunde, por exemplo, com a aposentadoria. Tá? É como se a gente fosse parar para pensar, existe dentro do universo do INSS vários benefícios, aposentadoria, LOAS, auxílio maternidade, auxílio doença comum, auxílio doença acidente de trabalho, isso tudo são espécies de benefícios que o INSS paga desde que a pessoa que contribui para o INSS preencha determinados requisitos. Isso, é porque eu vejo as pessoas falando assim, eu aposentei. Eu falei, tá, mas eu tenho um tal de LOAS. Não é a mesma coisa. Exatamente, é diferente. Olha só, primeiro, você não vai ter 13º. Sim. Se você tem os requisitos, se você deixar de descumprir algum requisito, pode ser cortado esse benefício. Exato. Que é diferente da aposentadoria. Exato. Então, é mais por isso que, assim, tá em alta das pessoas me perguntarem, eu falei, deixa eu já... A aposentadoria, por exemplo, depois que você aposenta por contribuição ou por tempo de idade, você tá aposentado até morrer, né? A aposentadoria por invalidez, não, ela já é precária, né? Que a gente usa essa expressão. Então, ela depende, efetivamente, que a invalidez permaneça. Sim. Se o INSS... É aquele meme que o pessoal, às vezes, posta na internet, né? O INSS vendo aposentado por invalidez. Aí tá lá o senhorzinho lá dançando, dando cambalhota. Se o INSS né, identifica através dos mecanismos lá que eles têm, que o trabalhador recobrou a capacidade laborativa e ele não depende mais daquele benefício, ele corta e volta a trabalhar. No início, você falou um pouco sobre a rescisão contratual. Sim. Me dá, assim, uns 3 exemplos. Você falou que é não recolher a rescisão indireta. A rescisão indireta. Não recolher o fundo de garantia. Me dá assim, mais uns 3 exemplos de quando o trabalhador ele pode pedir essa rescisão indireta. A rescisão indireta, ela acontece quando alguma coisa, algum direito dentro daquele contrato de trabalho vem sendo descumprido de modo a quebrar a relação de confiança entre trabalhador e empresa, né? A justiça entende que não recolher o FGTS, por exemplo, é motivo suficiente. Acidente grave de trabalho gera, por exemplo, o direito a uma rescisão indireta, né? Se ficar comprovado efetivamente ali que a empresa não cumpriu com as normas de segurança, ela contribuiu ativamente para aquele acidente. Situações de assédio moral,
O trabalhador efetivamente está sofrendo assédio moral, está desenvolvendo um monte de doenças psiquiátricas por conta do trabalho, né? Se comprovar numa ação judicial, também gera o direito à rescisão direta. Trabalhador não recebe hora extra, trabalha igual um cachorro e não recebe hora extra. Também, nessa situação, é gerado o direito à rescisão direta. Então, se a empresa não está cumprindo com o direito que ela tem e é um descumprimento substancial, a gente tem ali a rescisão direta configurada, né? Só que, óbvio, o que acontece? Qual que é o grande ponto aí da rescisão indireta que os trabalhadores precisam entender? O trabalhador precisa levar essa discussão para a justiça chancelar e bater o martelo e falar, realmente, a empresa descumpriu, tem direito à rescisão indireta. Não adianta chegar lá, a empresa fez isso comigo, eu não aguentei pedir demissão, vamos entrar com a rescisão indireta. Não dá, pediu demissão, não tem vício no teu ato de encerrar o contrato de trabalho. Você tem duas opções, ou procurar um advogado e entrar com a rescisão indireta ou pedir demissão. Se eu optou por pedir demissão. Sim. Então agora não adianta chorar o leite derramado e querer voltar atrás. Né? Então é importante entender que está sendo descumprido no dia a dia o contrato de trabalho, procura advogado, trabalhista de confiança, conversa com ele e prepara a ação de rescisão indireta, porque aí você entra com um processo, aí você se assegura, entrou com um processo de rescisão indireta, do dia que entrou com o processo para frente, não precisa mais ir trabalhar, daquele dia para frente a empresa não pode te demitir, não pode te mandar embora, não pode falar que você abandonou o emprego, porque daquele dia para frente o seu contrato de trabalho está sob discussão judicial. E se por um acaso correu o processo, chegou lá no final, a justiça falou que não tem direito de rescisão indireta, você tem o direito de voltar a trabalhar. Você não pode ser considerado demissionário, né? Uma estratégia jurídica que a gente sempre faz lá no escritório é exatamente isso. Todos os nossos clientes de rescisão indireta a gente acompanha e deixa eles preparados. Olha, você tem duas opções no momento que a gente entra. Para de trabalhar ou continua. Se você continua, pode ser que a empresa sane os problemas e aí o juiz pode entender que não tem motivo para rescisão indireta. Então, o ideal é você suspender a prestação de serviços, não vai receber salário dali para frente, mas dali para frente, se você for mandar, né, se a rescisão indireta acontecer, você vai garantir os direitos como se a empresa estivesse mandando embora, né? Então, é se preparar para isso e se você perder o processo, você volta a trabalhar, né? Entendi. Tá, legal. Quais são os erros mais comuns que você vê aí na área da demissão de justa causa que as empresas cometem? Justa causa é um negócio engraçado, né? Porque não tem receita de bolo para justa causa. Você trabalha a justa causa caso a caso. Uhum. O que a lei fala é que a empresa pode, em determinadas circunstâncias, encerrar o contrato de trabalho do funcionário por justa causa. Mau procedimento, o trabalhador que agride o outro, incontinência de conduta, a lei traz, né, um rol ali de situações e aí a gente tem que analisar a situação macro e enquadrar ali, né, desídia e etc. Só que não é, por exemplo, o trabalhador que chega lá para trabalhar hoje e chegou 50 minutos atrasado, ele foi desidioso nesse dia. Atrasou. Só atrasou, chegou lá, bateu o cartão 50 minutos de atraso. É uma situação de desídio. Só que é uma situação que não é grave o suficiente, porque ela é pontual. Foi a primeira. Né? Então, o que as empresas não compreendem? A forma de se aplicar a justa causa. Né? Não tem uma receita de bolo. Não é eu tenho que dar uma advertência verbal, uma advertência escrita, uma suspensão e uma justa causa. Não é. Eu preciso analisar o contexto daquela situação. Uma coisa é um funcionário que chega 50 minutos atrasado na empresa de limpeza. Ele vai começar 50 minutos atrasado o trabalho dele. Outra coisa é o médico que tinha a cirurgia mais importante do dia, que todo o bloco cirúrgico foi movimentado para aquilo, e o hospital fechou só para aquela operação, porque era uma operação extremamente de urgência de um paciente X. E esse médico simplesmente vai para a medicina lá, para o hospital e decide dormir, e dorme, e esquece. E aí, pelos 50 minutos que ele atrasou, o paciente morreu. Sim. A situação muito mais grave. Sim. É
o ato desidioso é o mesmo. Sim, atrasar para o trabalho. A gravidade... Mas a gravidade da consequência desse atraso, ela é muito diferente. Então, o que a empresa não faz hoje, que as empresas não fazem, é exatamente ter esse suporte para analisar caso a caso. Qual é a penalidade específica que essa conduta que o meu funcionário teve demanda? É uma advertência verbal? É uma advertência escrita? É uma situação grave o suficiente já para eu dar um balão nele, para eu suspender ele? Ou é uma situação a ponto de eu dar nele uma justa causa? A gente vive na era dos dados, né? Vazamento de dado. O funcionário foi lá, botou o pendrive estava com vírus e vazou os dados do banco de dados de todos os pacientes do laboratório. Essa situação é uma situação grave. É pontual, mas é grave. Vale ou não a justa causa? Esse é o ponto. As empresas não têm esse domínio. Aí entra aquele detalhe também. Ele foi treinado a não fazer isso? Sim. Ele assinou, entendeu? Porque eu vejo também que o pessoal fala... Vamos falar na área da segurança, né? A pessoa, ela chega e fala assim, o trabalhador não está utilizando o EPI, um exemplo. E aí lá na norma fala que se ele usar... eu posso dar uma advertência verbal, uma por escrito, o balão e justa causa. Tá, ele foi treinado. Ele sabia? Ele sabia disso. Ele tem a ficha de EPI, a periodicidade do EPI está correta, a cobrança da utilização desse EPI pelo trabalhador, tá... Ah, não faço nada disso, então... E quem tem efetivamente estrutura e poder para fazer é o empresário, é a empresa. É o empregador. Entendeu? Ah, mas a minha empresa tem 2 funcionários. Infelizmente, tá assim. Tá assim, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Pelo menos o mínimo necessário para você, inclusive, validar efetivamente essas inobservâncias. Pô, o trabalhador foi lá, trabalhou sem EPI. Aí estourou um negócio lá, ele estava sem um abafador e perdeu a audição. Sim, aí não... E aí? Aí esse trabalhador... Olha como é que o negócio vai virando uma bola de neve. Aí esse trabalhador entra com um processo de perda de audição. Como que você vai comprovar, né? Aí já vai para aposentadoria especial, já vai para Olha só para você ver o tumulto que a inobservância, né, de se entender regras e procedimentos pode gerar. Sim, né? Isso mesmo. Agora, da pandemia para cá, a gente está com a ideia do home office, né? Sim. Eu não... na verdade, no tipo de trabalho que a gente faz lá na Excelência, eu não sou muito a favor do home office. Eu nunca fui a favor. E eu não acho que o brasileiro é preparado para o home office também. Mas eu sempre deixo claro aqui, é a minha opinião. Sim. E aceito outras opiniões sem problema nenhum e tudo. Até as pessoas, quando tocam em home office lá, pensam, o Thiago não gosta muito. Eu tenho meus motivos, mas eu não tenho. Como que fica, até onde eu sei, tá? A gente não tem legislação sobre home office, até onde eu sei, assim, uma determinada para home office. Como que fica a questão de hora extra para home office? O home office, né, ou trabalho remoto, né, ele tem uma especificação na CLT que determina que esse tipo de trabalho, em regra, não está sujeito a regime de controle de jornada. O que isso significa na prática? Não há hora extra, né? Não tem... o trabalhador ele não tem que trabalhar 5, 6, 7, 10, não tem esse... Ele não está submetido a esse controle. Então, em regra, o trabalho de home office ele é desenvolvido na medida do desejo daquele trabalhador. Então, ele que se organiza, né? Vou trabalhar de tal hora, dessa forma. Só que, o que acontece muito na prática? Porque na teoria a prática é outra. As empresas colocam os trabalhadores ali de home office para... Porque, fazendo um paralelo ao que você falou, né, que você não é muito a favor, eu acho que depende muito do tipo de trabalho que é desenvolvido, né? Principalmente no mundo onde a gente vive hoje, onde novas profissões surgiram, trabalham muito com rede social, marketing, etc. São profissões que, naturalmente, o trabalhador, né, que está ali prestando o teu serviço, ele tende a desenvolver melhor quando ele tem essa liberdade, essa flexibilidade, ele entrega mais, né? E aí, falando também, por exemplo, da advocacia, eu conheço vários escritórios que adotam um regime híbrido, porque justamente quando esse advogado, quando esse trabalhador está em casa, ele tem uma tendência maior a entregar mais, porque ele tem flexibilidade para parar, para ir para academia, para
fazer o almoço dele, né? Só que é igual você falou, uma questão de educação. O funcionário, ele precisa ter esse senso e esse compromisso que é dele. Não é a empresa, não é o dono da empresa que vai incutir isso na cabeça da pessoa. E aí, com isso, o que as empresas fazem? Elas colocam o trabalhador no home office, só que elas cobram através de outros tipos de ferramentas. Sistemas onde você tem que dar login e você tem que dar logout. Grupos de WhatsApp. Mensagens no Teams, reuniões periódicas e obrigatórias. Todo dia, 8 horas. Aí você abre lá o Teams, está lá o gestor. Bora, galera. Tô esperando vocês. Vocês têm que estar aqui, ó, no Teams. Então, por mais que a pessoa não esteja no ambiente estrutural, né, físico da empresa, do ponto de vista remoto, ela está num ambiente corporativo que é controlado e é exigido. Então, se cobra o horário. Há fiscalização. Sim. O gestor está a todo momento. O que você está fazendo? O que você não está entregando? Não, você tem que estar aqui. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí, cria-se uma figura semelhante ao cartão de ponto, que na verdade não é o cartão de ponto. Então, essas ferramentas, elas acabam fazendo a vez. E aí, nessa situação onde há esse controle, onde há essa fiscalização e onde há principalmente essa cobrança, mesmo o trabalhador em home office, são devidas às horas extras. Né? Só que as empresas, mais uma vez, erram e pecam nesse ponto, porque elas, vou deixar esse funcionário de home office, porque eu vou cobrar dele como se ele tivesse aqui, ele vai me entregar muito mais, ele vai trabalhar muito mais e eu não vou pagar hora extra para ele. E aí a gente vê muitas discussões judiciais e processos trabalhistas cobrando horas extras por conta disso. Ah, tá. Entendi. A questão do home office que eu falo é igual o estudo EAD, que eu não concordo muito. Primeiro que o trabalho não, mas o estudo, a qualidade cai. Isso aí eu tenho certeza, porque é uma área que eu trabalho com ela, então eu vejo isso. Mas uma coisa que se perdeu muito, que é o network, que é o contato. Uhum. Então, assim, eu conheço muitas pessoas, eu até trago muitas pessoas aqui que são da faculdade, que são do curso técnico, que foram de algum lugar que eu conheci. Então, hoje as pessoas, elas não têm contato no estudo, elas não têm contato trabalhando, tá ficando cada um no seu caixote. E aí tá um monte de especialista de computador, né? As pessoas não estão assim. A minha, vamos falar assim, a minha maior resistência é isso. É acabar com o contato humano e é onde você troca experiência. Sim. Onde você troca experiência. Você tá no trabalho, você tem 10 pessoas trabalhando com você, são 10 experiências diferentes. Então, são 10 situações. Então, a minha ideia do home office e até do EAD é isso. Pô, cara, você está numa formação profissional, você vai na faculdade, olha o tanto de contato, ali vai sair um diretor, ali vai sair um colega, ali vai sair um sócio, ali vai sair um cliente, então tá todo mundo ali e tá se acabando isso, porque tá ficando todo mundo... cada um no do teu galho. Né? Cada um, tá, então assim, não é nem muito por causa do trabalho, apesar do nosso trabalho ser muito treinamento, então tem que ser presencial, a gente tem o EAD também, mas as pessoas sempre... E aí, Thiago, o EAD é bom ou não? Eu falei, o EAD pra mim é o meu melhor funcionário, porque ele não... Uma vez que eu gravei o treinamento e coloquei ele funciona 24 horas, eu só libero. Então, para mim, como empresário é melhor, como engenheiro de segurança, não. Igual você falou, né? Na verdade, o business em si é que dita, né? Efetivamente, se comporta ou não. Não dá pra gente comparar... TI é um negócio que pra mim é mais a linha mesmo. Então, primeiro, os profissionais de TI são mais disciplinados. Naturalmente. Naturalmente, é deles isso. E quanto mais silêncio, mais calmo, melhor pra eles. Então, assim, eu tenho amigo, meu irmão ele é engenheiro de computação. Uhum. Então, ele trabalha aí, eu fico brincando, ele fica rindo, porque por causa de opiniões, né? Eu tenho um vizinho mesmo de frente que também trabalha para um banco na área de TI, então ele tem um escritório dele lá, 6 telas, um monte de coisa que E aí eu acho que vale. Aí nesse caso vale. Agora outras não. Mas a questão do home office para mim mais não é nem muito profissional. É mais esse contato mesmo que se perdeu. E as grandes experiências, elas são trocadas pessoalmente. Pessoalmente, então, eu também concordo nesse ponto contigo também. Acho que se perde exatamente isso, né? E, assim... o aprendizado, a curva de aprendizado, né, com essa troca, ela é muito maior do que a curva de aprendizado só por trás da tela ou no que você está entregando ali, só no check-in lá e no check, ok, feito. Isso.
Na questão do processo trabalhista, eu sei que vai depender de vários fatores. Então, Sim. assim, às vezes a pessoa entra com um processo trabalhista, igual eu falei, olha, eu vou atuar na insalubridade e na periculosidade, mas Sim. tem outras coisas. Mas, em média, no Brasil, na sua experiência, quanto que dura um processo trabalhista em tempo? Em média? Atualmente, a gente está com uma janela de tempo aí entre 6 meses a 24 meses, que daria 2 anos, né? O processo já percorreu ali a distribuição, marcação de audiência, instrução, que é onde ouve-se testemunha, sentença, recurso no Tribunal Regional do Trabalho daquele estado e recurso para o TST. Tá demorando mais processos mais antigos, né? Principalmente depois de 2021, 22 para frente, tá bem rápido. Uhum. E dependendo do tribunal onde cai, mas o Rio de Janeiro demora um pouco mais, né? Mas na nossa atuação no Brasil, a gente está acompanhando essa média aí, de 6 a 24 meses. Só se ultrapassa esse tempo aí, se a gente tem alguma discussão que é levada para o STF, então depois que o TST lá em Brasília decidiu, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, alguma das partes decidiu levar para o STF a discussão, ou o STF está tratando de algum tema onde ele manda suspender todos os outros processos, então aí o seu está ali naquele tema, ele acaba sendo arrastado nessa suspensão, ou os famosos processos que a gente ganha, mas não leva, né, porque ganhar o processo é uma coisa, receber ele é outra. Né? Ganhou e aí chegou, o processo voltou para a vara de origem para executar e não acha nada. A empresa sumiu, o dono não tem nada no nome dele, aí entra a via sacra de tentar encontrar onde que esse empresário está ocultando o patrimônio dele para você efetivamente receber. Falo isso porque, por exemplo, lá no escritório nós temos um processo de 2016 que até hoje está correndo essa via sacra e não acha. Por mais que a gente investigue, a gente sabe que os ex-donos da empresa, eles têm outras empresas, mas é difícil achar. E aí a gente entra numa lentidão, entre aspas, que favorece o empresário que efetivamente não quer pagar, né? Uhum. Entre a gente descobrir, botar no processo, o juiz usar as ferramentas e efetivamente chegar lá na hora, por exemplo, de dar um bloqueio na conta do laranja, etc., a pessoa já foi lá, tirou o dinheiro e enfiou ele em outro lugar. Então, esses processos demoram mais, mas em regra, via de regra aí, a gente tem de 6 a 24 meses. Legal. Para quem está entrando para o ramo do direito, vamos colocar o direito trabalhista, que é a sua área. Sim. Tá lá na faculdade, tá fazendo direito, faz, cara, me identifiquei com a parte trabalhista aqui. Qual a dica que você daria para esse profissional que vai entrar na área ou que está começando agora? Primeira coisa, que aí eu acho que foi o que aconteceu muito comigo, né? Eu dei sorte, foi uma mistura de sorte com oportunidade de começar a minha trajetória na área trabalhista ao lado dos melhores advogados que eu conheço, junto do advogado que eu me tornei. Então, hoje, eu me considero o melhor advogado trabalhista que eu conheço, ao lado dessas pessoas. Sim. Foram pessoas que, durante todo o tempo em que eu estive lá como estagiário e depois como advogado, só agregaram na minha formação. Então, eu escolhi ali, por sorte e oportunidade, começar na área como estagiário e só estagiei na área trabalhista. Só. Né? Realmente eu escolhi ser bom no que eu faço. Então esse é o primeiro ponto. Poxa, mas a área trabalhista ela é difícil, você só ganha lá na hora que o seu cliente recebe. O início de qualquer profissão é difícil, né? Se você for abrir uma empresa, vai ser difícil o início. A não ser que você é herdeiro e aí o teu pai, tua mãe deixou para você uma empresa que já roda redondinha, ou seja, ele já comeu todas as pedras que tinha que comer no caminho para chegar lá na frente, você vai ter que tropeçar, você vai ter que errar. Então, é normal, faz parte do processo, mas você tem que fazer as escolhas certas. E hoje, né, eu comecei na área trabalhista em 2011, me formei em 2014, então eu estou nessa saga aí há muito tempo. Lá em 2014, 2011, era muito diferente. Sim.
Eu brinco que o que eu demorei para caminhar, né, nesses quase 15 anos, a pessoa hoje consegue caminhar em 1, 2 anos, tranquilamente, se ela fizer os movimentos certos. Até o nível de informação hoje exatamente, é de tempo todo. Exatamente. Então, ter principalmente esse direcionamento, saber que você quer fazer isso, né? Tem espaço no mercado, tá? O mercado, mas você sacode a árvore, cai 20 advogados, 30 médicos e 50 mãe de santo. Cara, não importa, Suba na árvore também. Exato. Vai Tem lugar para todo mundo. Até porque o mercado do direito como um todo, da advocacia, tá cheio de profissional ruim, né? É difícil você ver profissionais que fazem um trabalho sério, que efetivamente se importam com o processo do cliente, como eu, por exemplo, me importo com o processo de cada cliente do meu escritório. Eu sei cada um. E eu trato o processo de R$2.000 da mesma forma que eu trato de 3 milhões. Todos são importantes, né? Dedique-se com amor, dedique-se de coração aberto, entenda que você vai errar, faz parte do processo, tenha a cabeça aberta para aprender, para ouvir quem já está aí quebrando pedra há muito tempo. Faça a escolha certa ali de quem vai ser seu mentor, de quem vai te guiar. E não tenha medo de trabalhar. Trabalha duro, seja honesto, respeite e siga os teus valores, não se corrompa. Eu falo isso agora fazendo uma crítica, inclusive, aos gurus de internet, aos advogados que ficam aí. Mas o meu escritório faturou não sei quantos milhões em 3 semanas e nananana. A advocacia predatória hoje está muito em voga, né? Os advogados hoje com a internet, eles preferem pegar 50 processos onde ele cobra R$500 do cara e o cara perde o processo, mas ele cobra para entrar, do que ele pegar 10 processos onde ele vai trabalhar de fato e vai receber metade, 1/3 desse valor. Não se venda pelo dinheiro, não se venda. E eu falo isso como advogado que já foi mentor de advogados, né? E de 2020 até 2022, eu trabalhei como mentor de muitos advogados e eu não me vendi por dinheiro nenhum para esse mercado, né? O que eu sei fazer mesmo, o que bota comida na minha casa, o que me proporcionou comprar meu apartamento, o que me proporcionou trocar de carro, comprar meu carro, fazer as viagens que eu gosto de fazer, o que me proporcionou hoje ser empresário em outras áreas foi a advocacia. E porque eu faço isso com amor. Dinheiro é só consequência para qualquer coisa que a gente faz na vida. Então, tenha isso muito bem alinhado e arregaça a manga e cai para dentro, entendeu? Eu brinco que o trabalho encontra muita gente, né, que tá com sorte. Basta você botar a cara para jogo e trabalhar. É isso aí. Thiago, te agradeço, tá? Eu que agradeço, Thiago. Pela nossa entrevista aqui. A gente vai ter outros momentos, tá? Foi antes do início aqui, nós já conversamos outras coisas que vão ser relevantes. Gostei muito da sua fala no final, que tem coisas que eu defendo também, e no Brasil você é mal visto quando você defende. Então, assim, quando você é bom, você tem que falar que é bom. Aqui, quando você fala que é bom, eles ficam, é isso, é aquilo. Não, você é bom, e é isso. Eu sou o melhor, depende, porque sempre vai ter o melhor que a gente, até é bom ter para te puxar. Sim. Entendeu? Mas a gente tá entre os melhores, e é isso mesmo, eu defendo muito isso. Uma outra coisa que eu defendo, cara, não se venda. O dinheiro é a consequência do seu trabalho, ele não pode ser a fonte inicial. Sim. Ele não pode ser o foco inicial de nenhum negócio. Eu montei a excelência para ganhar dinheiro. Não, nós montamos a excelência, lá eu e a Elcio, para prestar serviço. Tanto que é uma brincadeira que a gente faz com alguns clientes lá, assim, no início a gente fazia muito isso. Quanto que você quer pagar? Porque eu tenho que mostrar o meu trabalho. Sim. Aí, depois disso, eu vou ganhar o dinheiro. Entendeu? Sim. Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Cara, você só vai ganhar dinheiro trabalhando. Não existe nada fácil para ninguém, igual você mesmo falou. O início é difícil. Escolha o seu difícil. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, hoje, às vezes, as pessoas falam comigo assim, não, mas você já está estabelecido e tal. Tá, mas são 20 anos. O tanto de pedra que você comeu nesse meio do caminho, né? Foi estágio, foram bons mentores, né? Eu tive essa sorte também. É aquilo que eu falo assim, é a sorte querer também, né? Sim, muito naquilo que eu falo assim, eu tive 2 mentores profissionais muito bons. Um me ensinou muito tecnicamente, o outro me ensinou muito a ser um bom ser humano trabalhando.
Então, porque é um pouco diferente da engenharia do direito, a engenharia você é muito exato. Sim. E aí você acaba não dando muito valor para as empresas. E aí eu tive um mentor que me ensinou a quebrar isso aí. Falou, cara, beleza, você é o cara, mas isso aí para mim não vale nada. Se você não souber, não for um bom ser humano, não conseguir isso aí. Então, é uma coisa muito importante isso aí mesmo, tá? Muito obrigado pela sua fala aí e tudo. Pessoal, mais uma vez, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Ponto X Veículos, precisou de um veículo seminovo, procurar lá o Chuchu em Vespasiano. Precisando de comprar uma casa em condomínio, apartamento, City Imóveis. Procurar lá o Fabinho, o Rodrigo Issa. Eles vão apresentar para você os melhores imóveis da região de Vespasiano e do Vetor Norte aí de Belo Horizonte também. Então, muito obrigado e é isso aí. Pessoal, obrigado primeiro, Thiago, né, pela confiança aí. É sempre bom compartilhar um pouquinho do que a gente vive, da experiência que a gente tem, porque é isso que transforma as pessoas, né? É o que a gente estava falando lá, né, do contato que se perdeu com o digital e etc. Mas essa troca aqui é coisa que dinheiro nenhum paga. Então, muito obrigado a cada um de vocês que separaram aí um tempinho para nos ouvir, né? E aproveitando, precisou, confia no MPC, que é o meu escritório, tá? Referência em direito trabalhista em todo o território nacional, a gente atende qualquer estado onde você estiver. Então, é isso. Muito obrigado e precisando é só chamar, Tiagão. Isso aí. Valeu. Valeu.